Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto de temas de redação. Mais um tema destrinchado aqui na medida para que você consiga produzir um bom texto, para que tenha esse repertório, para amplifique a sua análise crítica e para que tenha aqui de fato fundamentos para tratar nesse bloco um tema já histórico no Brasil, infelizmente um tema de caráter já longitudinal, não é de hoje. Alguns episódios, obviamente, chamam a atenção, dão um destaque maior, mas falar de intolerância religiosa, olhando para a diversidade brasileira e para esse processo de violência contra determinadas parcelas aqui da população, exatamente porque professam a sua fé e da maneira como professam, isso infelizmente é um dos problemas tristes da contemporaneidade. Bora comigo então? Você está no nosso curso de temas de redação. Como de costume, pessoal, muito conteúdo nas nossas redes sociais. Deixa de seguir não. Tem lá uma questãozinha, um simulado. Cara, você também aprende para redação quando faz um simulado, quando responde itens, quando vê um material, um resumo, lê uma notícia. É assim que a gente vai construindo o nosso repertório, beleza? Eu selecionei aqui 3 textos motivadores, já voltarei neles, né? Mas nós vamos de cara aqui para o comando, já te ensinei a fazer esse exercício. Leia o comando, quando a banca traz o comando, depois volta nos textos. Então tá aqui, ó, o nosso comando, né? Até deixei ele mais complexo para não ficar muito simplesinho. Efeitos. Então, efeitos aqui é no sentido de consequências. Isso você já tem que ter em mente, tá? Consequências da intolerância religiosa. Aqui a gente já vai discutir quais são os grupos mais afetados para a identidade e para a memória do país. Por quê, gente? Primeiro porque quando a gente fala na questão de intolerância religiosa, a gente volta para a construção da nossa narrativa enquanto país, né, enquanto nação, a nossa identidade, aquilo que caracteriza o povo brasileiro. E a palavra, a expressão aqui, diversidade, que se manifesta das mais variadas formas, ela também está presente no campo religioso. A gente sabe que o Brasil, por natureza, né, historicamente, é um país de tradição religiosa. Quando eu digo tradição, quero dizer que o Brasil é o país com o maior número de católicos do mundo. Naturalmente, a perspectiva da religião ganha corpo para vários outros temas. Então, eu não posso descartar aqui que sim, há uma ética no sentido de reflexão da moral que se volta para a premissa religiosa. Não posso deixar de lado aqui também uma relação muito grande no Brasil entre política e religião, que alguns insistem, né, em afirmar que isso não se discute. Até penso assim, ó, pode ser que algum tema de redação traga isso. Política, religião, futebol são temas que devem ser tratados, né, porque é aquela velha máxima, isso é quase que um ditado popular, né, um provérbio. Né? E a gente tem que discutir, são questões hoje muito pertinentes e necessárias para o bom convívio, para o equilíbrio do corpo social, para boas relações do tecido social no Brasil marcado pela diversidade. Não posso esquecer aqui que isso tem toda uma vinculação histórica, porque nós vamos falar aqui de religiões de matrizes africanas, cara, e aqui está um processo histórico brasileiro que precisa ser entendido, para a gente entender o porquê hoje nós continuamos a assistir uma violência simbólica e muitas vezes uma violência que parte para o campo físico e uma inferiorização de determinados cultos, uma ridicularização depreciativa, sendo tudo isso marcas tanto da nossa memória quanto da nossa própria identidade enquanto povo brasileiro, né? Pensando aqui no conceito de nação, pensando aqui numa das marcas do país, que é a diversidade, pensando naturalmente nessa perspectiva de sincretismo, de fusão, de mistura, pensando aqui que tudo isso hoje revela um país plural e que a gente precisa trabalhar para a garantia daquilo que já é solidificado na esfera jurídica, gente. E por que eu digo esfera jurídica? Porque a gente já tem elementos protetivos dentro da perspectiva legal, burocrático-legal, nessa racionalização do tema. O problema é transpor isso para a prática, o problema é validar todo esse processo de garantia, de sustentação na prática e proteger, por exemplo, pessoas que são violentadas por conta do seu credo, por conta da sua crença, porque estão ali no instante de oração e por aí vai. Lógico que cabe aqui a gente destacar
eu, Rodolfo, quando pensava sobre o tema, até talvez, né, colocaria logo de cara numa introdução, que a religião, ao longo da história da humanidade, possibilitou as mais variadas ramificações temáticas, né, da religião. Muitos temas surgem e nascem. E a questão do conflito, tendo como crivo a perspectiva religiosa, faz parte da história da humanidade. Acontece que aqui a gente está falando de uma manifestação de violência específica. Aqui a gente está falando de uma perspectiva comportamental e atitudinal por parte do indivíduo que acaba ratificando essa violência que vem de um processo histórico. E é o que tem que ser combatido. E é o que vai naturalmente gerar aqui um clima de insegurança, é o que vai mostrar como as instituições da justiça, né, elas são muitas vezes limitadas na sua praticidade, como a própria população, numa questão educacional, de entendimento de hábitos distintos, né, de um processo de relativismo cultural, de entender uma outra realidade, outros traços, e não de escalonar tudo isso. E não de tratar a minha perspectiva étnica, cultural, como sendo a correta, a padrão. Vamos falar desses conceitos aqui. Mas para a gente fechar e partir para os textos, eu pontuaria aqui ainda essa abordagem jurídica. Por quê? Parece que a gente está chovendo no molhado, né? Quem conhece aí o direito e todo mundo que estuda para concurso, de alguma maneira tem um contato com o direito. Cara, e no direito isso é muito fato, né? Não sei, muito palpável. A gente entender que esse comportamento ele já está dentro de um rol aqui de proteção jurídica e as pessoas podem acionar, né? Agora, desconstruir denúncia, né? Porque tem muito caso de subnotificação, chegar à responsabilização de agressores. Isso também aqui acaba sendo extremamente importante para a superação do problema. Difícil a gente falar de erradicação, né? Quando a gente tem uma questão tão sensível, né? Um tema tão, né, tão danoso para as nossas relações sociais. Difícil falar que a gente vai acabar, mas enfrentar o problema é uma urgência, é uma emergência, e o simples fato da intolerância religiosa se manifestar não faz o menor sentido, porque a gente está atacando ao mesmo tempo a nossa identidade enquanto povo, nação brasileira, e a nossa memória, aquilo que faz parte do nosso passado, aquilo que constrói o nosso processo histórico, né, que é a população negra, que faz parte do nosso tronco de identidade, do nosso DNA e que carrega consigo todos os seus valores e crenças, e que aqui no Brasil passa por essa mistura, por essa ressignificação, pela manutenção de determinados hábitos, pela incorporação de outros e por aí vai. Bom, feita a nossa problematização, agora a gente já consegue partir para os textos aqui. Ó. Vamos começar pelo texto 1. O texto 1 vai direto ao ponto. É inaceitável, essa palavrinha é legal, qualquer intolerância religiosa, mais ainda quando vem contaminada pelo racismo, como ocorre nos ataques aos cultos de matriz africana. Esse daqui, vocês vão perceber até estatisticamente, é o grande problema. Tá? Já passou da hora de uma ação mais firme das autoridades e das campanhas de esclarecimento para promover o respeito à fé alheia. Então aqui a gente está falando, pessoal, de um processo, primeiro, de responsabilização de agressores. Isso tem que acontecer dentro de uma premissa mais rigorosa, então não vai ficar inventando solução mágica, né? Você já sabe disso aqui comigo no nosso curso de redação. Precisa trazer uma abordagem coerente. Cara, eu tenho que tratar com maior rigor. Eu tenho que estabelecer esse tema como uma pauta prioritária e as políticas públicas têm que se voltar para a proteção, por exemplo, de cultos de matriz africana, mas eu preciso aqui desse rigor efetivo. Não adianta ficar numa mera perspectiva demagógica. Não adianta ficar, né, apenas divulgando, relatando, etc. Precisa agir. É isso que o texto deixa aqui bem claro. A tolerância com todas as religiões é uma característica que distingue sociedades democráticas. Aqui é a democracia, aqui é a pluralidade que eu já pontuei, aqui é a diversidade. Isso faz parte, gente, de garantias do nosso próprio olhar para direitos humanos. Quando você pensa na crença, na possibilidade da pessoa professar a sua fé. Ao tacão do autoritarismo e do arbítrio, ou seja, aqui ninguém, né, pode se sobrepor a qualquer outra pessoa ou grupo simplesmente por uma questão religiosa. Assim como também não cabe aspectos vertiginosamente ideológicos e por aí vai. Né? É muito difícil a gente romper essa barreira do debate sobre intolerância religiosa, porque muitas pessoas já se estagnam no ponto de que religião não se discute.
E quando você não tem o conhecimento sobre o tema, quando você não vê isso de um modo transparente, cara, se não pertence à minha realidade, eu vou desconhecer, né? Ainda mais nessa era de bolhas. Então, a discussão sobre o enfrentamento à violência que existe contra religiões de matriz africana, cara, isso não tá para todo mundo, né? A gente tem que colocar o debate. Isso tem que ser escancarado, porque manchete aqui, manchete ali, extrapola o tema e ele fica ali, né? O que a gente está falando é que esse olhar tem que ser perene e contínuo. Texto 2. O racismo religioso está aí presente em nossa sociedade, precisa ser combatido antes que sejamos nós, afro-religiosos, eliminados. Então aqui um texto, um artigo de opinião, né, de alguém que está dentro desse pressuposto. Essa realidade não diz respeito apenas a nós, mas a toda a sociedade, pois é um desrespeito à Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã. Cara, pronto, né? Isso aqui eu já falei, é a abordagem jurídica, e se você não fizer uma abordagem jurídica nesse tema, você vai perder muito. Em seus princípios fundamentais, racismo religioso é crime, respeitar as religiões não é um favor, é uma conquista democrática. Por isso que cada episódio de violência contra determinada parcela, contra determinado indivíduo, por conta da sua manifestação religiosa, gera um olhar degenerativo para a democracia, para aquilo que a democracia garantiu, para aquilo que a democracia alcançou dentro também desse mesmo processo. Texto 3. Seleciona uma imagem, né? Vocês sabem que algumas bancas gostam de explorar aqui imagens. Algumas são mais clássicas, né? Texto simples, mas a gente também está aprendendo, né? Quando você analisa criticamente, tenta fazer a sua inferência da imagem. Tem aqui, então, supostamente um religioso, né? Com uma Bíblia, um livro sagrado na mão, um Torá, mas aqui, pensando no Brasil, seria de fato uma pessoa católica, apostólica romana, Brasil, país com o maior número de católicos do mundo. E do outro lado, uma pessoa que faz menção a uma religião afro-brasileira. E aí o diálogo, né? Você tem que acreditar em Deus, uma afirmação. Em qual Deus? Então aqui a gente já olha, e isso é importante, né? Porque existem dois conceitos que nesse tema são muito ricos. O conceito de etnocentrismo, o conceito de relativismo cultural. Isso aqui, gente, é muito tratado na perspectiva antropológica, tá? O que é o etnocentrismo? É quando o indivíduo considera a sua perspectiva étnica como centro. Então, a cultura dele, o hábito dele, o traço dele é certo, é normal. O eu aqui, ó, entre aspas, está no centro. A partir disso, ele inferioriza, ele ridiculariza, né? Ele se afasta, ele agride, né? O que é diferente. Isso na perspectiva de intolerância religiosa é muito visível. Então eu olho uma outra religião simplesmente por ter hábitos diferentes e criar cenários distintos do meu, eu vou inferiorizar. E ali pode nascer um afastamento até para uma situação de violência. No caso do relativismo cultural, aí não. Aí eu estou tratando as culturas de um modo horizontal. Há um olhar aqui horizontal. Então não é porque é diferente que é pior. Muito pelo contrário, isso pertence a um contexto diferente, eu sou capaz de fazer essa análise transcendendo a própria realidade. Então o certo é praticar isso. O que a gente mais vê, infelizmente, isso. E daqui nós temos todo o desencadear de um cenário de violência. Tudo bem? Essa imagem aqui é bem visível para a gente entender isso. Bom, mas vamos aos dados estatísticos, uma excepcional estratégia de fundamentação do seu texto. Você já sabe, aqui está. Brasil registra 3 queixas de intolerância religiosa por dia em 2022. Esse recorte aqui faz referência ao primeiro semestre e traz aqui a gravidade. E lembra você também que nós temos ainda a problemática da subnotificação. Muitos casos que sequer chegam aqui ao processo de formalização da denúncia. Estado com mais registros, São Paulo, 111 denúncias, depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. No ano de 2021, no mesmo período, eram 466 denúncias, então a gente tem um avanço, né? Um aumento de quase 20%. Primeiro semestre de 2020, quase 500 queixas. Então o que a gente vê? Um número que permanece. Entre um aumento de 10 e 20, um número que permanece. Isso mostra o quê? Ineficiência das ações que buscam minimizar o problema. É visível se o número, se o dado permanece.
Em 2021, ao todo, mais de 1.000 denúncias. E quem lidera aqui segue essa mesma ordem. Religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, são aquelas que mais sofrem preconceito por intolerância religiosa em 2022, se a gente considerar os dados de São Paulo. Isso por quê, cara? Porque há um olhar todo estigmatizado. E esse estigmatizado, ele envolve uma visão completamente limitada, muitas vezes deteriorada, né, daquilo que se ouviu falar, daquilo que está dentro, gente, de um senso comum. E eu tenho que entender que a liberdade religiosa, o fato do Brasil ser um Estado laico, né, e não ter uma religião oficial, e a gente ter um Estado contemporâneo, né, separado, segregado de qualquer instituição religiosa, ainda que nós tenhamos candidatos eleitos pelas vias democráticas, né, e que representem lá uma chamada bancada da Bíblia, né, candidatos religiosos, eles são eleitos democraticamente, carregam os seus valores religiosos. Mas você tem que entender que a gente precisa romper o senso comum, que a gente tem que sair aqui, né, e aqui é uma transgressão mesmo, de uma visão limitada sobre religiões de matriz africana, que aqui representam o grande histórico de violações. Reclamações por ano, aí a gente vai vendo aqui, ó, um aumento, cara, de 2019 para 2020. É um aumento, assim, vertiginoso. Se a gente pegar aqui, segundo semestre de 2021, você começa a elencar aqui, dentro da Secretaria de Justiça local, a violência em si, né? A denominação religiosa. Isso vai facilitar dados, ou seja, nem a coleta de informações era tão correta, né, na sua abordagem técnica para identificar esse tipo de violação. Se liga aqui então, ó, estamos considerando São Paulo, tá? Porque tem muitos estados que não têm dados. Ó aqui, matriz africana segundo semestre de 2021, que é quando vem essa nova metodologia, e primeiro semestre de 2022. Olha como é vertiginoso isso, gente. Por isso que quando você ouvia falar lá, um movimento de cristofobia, cara, isso estatisticamente é inoperante, né, se você fizer esse quantitativo. Em São Paulo, existe aqui um avanço legislativo, né, uma lei estadual sobre liberdade religiosa, que pune pessoas que cometam esses atos de intolerância. Né, um infrator aqui pode ter multa de até 95 mil, lógico que tem tudo um encaminhamento jurídico, mas a gente sabe que a via punitiva é importante, lógico, né, lógico que é importante, mas a gente precisa também de uma intervenção aqui no campo do comportamento, né, educacional mesmo, fazer as pessoas entenderem a problemática em si. Entender aqui as origens dessas perspectivas religiosas. Entender que não é porque é diferente, eu tenho que praticar. Né? Não é da minha formação, eu tenho que fazer parte. Eu tenho que reconhecer esses aspectos. Acho que é o grande X da questão para vários temas, né? Falo isso várias vezes. Bom, recentemente nós tivemos um caso envolvendo a atriz Cléo Pires, ela que é do Candomblé, né, e sofreu intolerância nas redes sociais, porque renovou os votos com o seu esposo, né, Leandro de Luca, numa cerimônia da religião Candomblé. Rapidamente resumindo aqui, quem traz o Candomblé para o Brasil foram os negros, né, escravizados, aqueles que vieram da África, principalmente os bantus e os sudaneses. Bantus, regiões como Congo, Angola e Moçambique, sudaneses, Nigéria e Benin. Lembro que isso aqui já é a nossa história. Isso por si só já faz parte da nossa história. Naquele momento, a religião oficial era o catolicismo, trazida pelos brancos portugueses. Candomblé era encarado como uma bruxaria, era proibido e sua prática completamente reprimida. E não é à toa que os negros, nesse momento, passam a cultuar as divindades secretamente. É até interessante, pessoal, aí nós temos estudos, né, dentro da literatura acadêmica que comprovam essa comparação entre as divindades de determinadas religiões africanas e as divindades da religião católica. Né? Até em espelhamento aqui, é um negócio bem, isso é um estudo bem legal aí sobre religiões. Bom, para identificar aqui, né, ou melhor, para disfarçar, eles identificavam os deuses com os santos da religião católica, né, por isso esse espelhamento que eu acabei de pontuar. Rezavam aqui, por exemplo, para Santa Bárbara, cultuando Yansan. Dirigiam a Nossa Senhora da Conceição falando com Iemanjá. E isso é o que a gente chama de sincretismo religioso.
O grande intercâmbio cultural ele é muito vivo nesse aspecto, né? Porque aqui, de alguma maneira, a gente tem incorporações, assimilações, aculturação, apropriação. Né? Esse é o movimento orgânico da cultura. Candomblé tem rituais aqui considerados bonitos, né? Por exemplo, sempre rodeados do ritmo de atabaque, de cantos que usam um idioma específico, etc. Cerimônias são realizadas em terreiros, né? Casas, templos, e aqui no Brasil a gente tem históricos de ataques a templos, né? Sempre tem um pai de santo, né? Que tem o nome africano de Babalorixá, e uma mãe de santo, Ialorixá. São feitas oferendas e existem consultas espirituais através do jogo de búzios. E hoje, né, a grande parte aqui dessa evidência africana, ela se faz presente e com muita força, né, identidade e memória na Bahia. Lembro aqui que existem variações, né, dentro do candomblé. Então, assim, a riqueza cultural é tamanha que não dá para a gente, né, de fato, limitar, né, algo que é tão valioso, né, para aquelas pessoas que obviamente pertencem a tal manifestação religiosa, mas para a sociedade em si. Eu sempre lembro aqui, né, nós temos um processo muito triste, né, de desconhecer a nossa história. E o fato de desconhecer a nossa história coloca em risco a perpetuação de erros, né, que já foram atestadamente comprovados. E não conhecer a nossa identidade, a formação do DNA brasileiro, daqueles que aqui estavam povos originários, daqueles que aqui chegaram e descobriram, né, povos da Europa e aqueles que vieram aqui para escravização, né, os negros africanos, cara, é praticamente você aniquilar, né, o reconhecimento daquilo que caracteriza o povo brasileiro. Né? Infelizmente isso é muito habitual. Na órbita da justiça, aqui eu trago um exemplo. Justiça manda apagar canais cristãos do YouTube por intolerância religiosa. Aqui diz respeito a uma igreja específica, né? Igreja Geração de Jesus Cristo, Geração Jesus Cristo. O Google, então, precisa retirar do ar 4 canais evangélicos do YouTube e acusação de discurso de ódio e intolerância religiosa. Processo que foi aqui judicializado. Judicialização. Bom, aqui a gente tem um pastor que é conhecido aí, né? Ele foi até condenado a 18 anos e 6 meses de prisão por crimes de racismo e ódio contra os judeus. Isso porque ele afirmou que, abre aspas, judeus deveriam ser envergonhados como foram na Segunda Guerra Mundial. E também atacou religiões de matriz africana, pessoas LGBTQIA+, negros, etc. Aqui, gente, é para você entender como a justiça precisa agir, né? E como isso às vezes é limitado. E como não agir pode criar uma lacuna, né, para novas ocorrências, para novas situações de violência. Olha essa situação aqui, cara. Uma mulher que perdeu a visão. Mulher foi agredida e perdeu a visão do olho direito por escutar o samba da Grande Rio, que foi a vitoriosa do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro, que fez homenagem a Exu. Cara, um típico caso de intolerância religiosa. É isso que provavelmente a investigação vai estabelecer de fato como, né, processo final, né, do entendimento da justiça. Ela acabou perdendo o olho direito no ataque a um facão de um desconhecido que estava incomodado então com esse samba enredo que homenageou o orixá Exu. Lembro que no Rio de Janeiro os casos de intolerância vêm crescendo, principais alvos, religiões de matriz africana, isso se repete, né? Infelizmente se repete. Maio de 2022, um pastor da Igreja Batista Lagoinha fez uma pregação pública contra religiões de matriz africana. Foi denunciado. Lembro que Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, altar em homenagem a Zé Pilintra, entidade da Umbanda, foi alvo de 22 ataques em 4 anos. Ou seja, cara, é difícil a gente não extrapolar esse tema. É difícil a sociedade não tratar. Ó, o Zé Pilintra agora, em 2022, ganhou um dia oficial no Rio de Janeiro. Lembro que o Zé Pilintra, deixei uma foto dele aqui, ó, uma imagem, uma entidade do culto catimbó, ou também chamado Jurema de Terreiro, originário lá no Norte e Nordeste, mas isso aqui é no Rio de Janeiro. E na Umbanda, ele está dentro da linha dos malandros, cultuado na linha dos malandros. Então aqui, a gente tem ataque ao que é considerado um patrimônio, que conta uma história, porque simplesmente as pessoas discordam, né? Extrapolam o seu ódio, um crime de ódio, né? em falta de concordância.
É natural que a gente tenha o dissenso na sociedade, discordância. É natural, isso aqui é bom para o nosso aspecto democrático. Agora, eu tenho que fazer do dissenso algo positivo, construtivo, pacífico. Eu tenho que tornar a diferença o elemento agregador, é isso que falta. Quase 80% já foram vítimas de intolerância religiosa em terreiros. 91% de pais e mães de santo afirmam ter ouvido algum tipo de preconceito por conta da religião escolhida. A gente está falando de uma pesquisa da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e uma entidade aqui que atua então com a causa. Quase 70% informaram que não conhecem delegacias preparadas para esse tipo de discriminação. 45% disseram não perceber acolhimento por meio do Disque Denúncia. Mais da metade acontece em situações do cotidiano longe de autoridades. 31% dos terreiros não se comunicam com o público por meio da internet, ainda que grande parte esteja regularizada. Ou seja, ou a lacuna, né? Até, gente, no recebimento de uma denúncia. Até isso, para você dar andamento a um processo de investigação. Como que eu vou abrir uma investigação se eu não tenho canais de denúncia, né? Se eu não tenho esse atendimento? Super positiva, a referência aqui de um pai de santo a uma lei que multa quem impedir ou perturbar local e culto. O problema é que não é do Brasil todo, né? A gente está falando aqui de uma lei sancionada no Amapá, né? Agora em 2022, que aplica multas administrativas para quem impedir, invadir, ocupar e perturbar cerimônia ou local dedicado a culto religioso. A multa pode chegar a 40 salários mínimos, né? Hoje R$ 1.212 o piso, né, nacional, se tiver motivação política ou emprego de violência. Então aí seriam os agravantes, né? Um exemplo de via aqui vai acabar com o problema e resolver o problema por completo? Lógico que não. Mas é uma boa estratégia, né? É uma ação aqui que a gente precisa estabelecer, né, como sendo uma boa estratégia. Sobre a intolerância religiosa na órbita do direito, gente. Então vamos lá, ó. Proteção de símbolos e liturgias, está lá na legislação nacional e em convenções como o Pacto de São José da Costa Rica, pacto que vem da Convenção sobre Direitos Humanos de 69, que se repagina em 92. A pessoa tem o direito à liberdade de consciência e religião, que por sua vez implica em conservar ou mudar sua crença conforme sua consciência, e ninguém pode agir. Ninguém pode fazer um trabalho de fazer você acreditar em algo. É direito humano receber, buscar, difundir ou expressar sua religiosidade de qualquer natureza por via verbal ou escrita. Como o Brasil é signatário de direitos humanos, a gente tem que zelar por isso. E o problema é garantir isso para religiões de matriz africana. Então, todos esses casos que a gente pontuou, que eu citei aqui, eles reforçam exatamente o inverso. É só no Brasil esse problema? Lógico que não, né? Falei e reforço. Ao longo da história da humanidade, vários foram os exemplos de conflitos religiosos dos mais violentos. Aqui a gente está falando de uma manifestação de violência, né, que é a intolerância religiosa, num processo de democracia, né, que deveria ser totalmente o inverso. Líder da ONU pede esforços para conter a intolerância religiosa. Lembrando que o dia 22 de agosto é o Dia Internacional pelas Vítimas de Violência Baseada em Crença ou Religião. Aqui, então, o secretário da ONU levantando esse debate. Bom, um dos pontos aí que aparece como estratégia, né, de representatividade do tema é a política, né? Na verdade, a política ela está inserida em todos os contextos. E o Brasil, para a eleição de 2022, viu um recorde de candidaturas ligadas ao candomblé e à Umbanda. Então, essa representatividade política, isso pode representar um avanço, de fato. Né? Óbvio, isso aqui são candidaturas, não quer dizer que eles foram eleitos, mas já é um movimento. Tá? Base aqui do TSE, 29 líderes concorrem utilizando orixás ou títulos de pai e mãe de santo, 4% do total de religiosos. Número maior porque nem todos adotam as funções em terreiros ou nome de divindade, então por isso que isso pode ser maior. Tá? Lembro aqui ainda que eles se espalham por mais de 14 estados, pouco mais da metade se concentra em São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. Importante, né? Principalmente São Paulo aqui, que lidera as estatísticas de violência. PDT é o partido com mais representantes, são várias siglas, né? Candidaturas cresceram 13% com relação a 2018,
são 793 postulantes com nomes associados a cultos, aí como um todo, né? Não só Umbanda e Candomblé. Pelo menos 70% são de igrejas evangélicas, mas óbvio que isso pode ser maior, né? Porque você tem aí um dado que, né, pode ser transparente em outras áreas, dependendo da pessoa em questão. Segundo o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que combate a intolerância religiosa, 2021, 47 episódios só no Rio, grande parte cometida por agentes públicos. Aí tem os dados do Ministério da Mulher, né, que a gente acabou pontuando, e lembra aqui do domínio, infelizmente, da violência contra religiões de matriz africana. Religiões de matriz africana já carregaram consigo grandes aliados. Por exemplo, Jorge Amado, deputado na década de 40 pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha toda uma narrativa ligada à questão religiosa. Né? Então, quando você vê aqui uma representatividade somente no registro de candidaturas, já fica nítido, né, um maior olhar para o tema. Né? Até em campanha aí, né, que é televisionada, etc. A maioria dos candidatos religiosos, como um todo agora, centrada no campo da direita, republicanos domina com mais de 70 anos. Partido Liberal, né, do atual presidente Bolsonaro, que concorre a uma reeleição, mais que dobrou, né, então tem aí também uma questão religiosa. Para fechar aqui a nossa aula, gente, eu lembro dessa data que também é uma data simbólica para o Brasil, né, que cria esse envolvimento com o tema. Em 99, a candomblessista Gildásia dos Santos e Santos, mãe Gilda, fundadora do terreiro Ileacé Abassá de Ogum, lá na Bahia, Salvador, teve sua casa e terreiro invadidos por um grupo de outra religião. Ela foi acusada de charlatanismo. Foi publicada uma matéria, abre aspas, macumbeiros e charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes. Cara, foram perseguidos, sofreram agressões físicas, verbais, depredações e tudo de pior. Ela falece em 2000, no dia 21 de janeiro. E aí, em homenagem a ela, surge o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, 2007. 2007 para 2022, 15 anos. Né? 15 anos. E esse dia, né, dia 21 de janeiro, que é o dia da morte dela, também é o Dia Mundial da Religião. Isso vem de uma assembleia aí de anos anteriores. Então, olha que interessante. Nós temos episódios, né, mais do que necessários para olhar o tema com urgência. A gente tem um processo jurídico que já cria proteção. O que falta é toda essa validação. Gente, é um tema muito amplo, um tema grandioso, né, assim como tantos outros aqui do nosso projeto. Mas se você passa aqui por esse raciocínio com base estatística, com fundamentação, né, com recorte crítico, né, extremamente arquitetado, não tem como não reagir positivamente a uma produção de texto como essa. Sigo à disposição, a gente se encontra no próximo tema. Beijo no coração, valeu, tchau!